Amém, igreja? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 6, um texto conhecido. Vou tentar enxergar sem as lentes. Tem que forçar, né? Eu comecei a usar óculos e eu fiquei mais cego do que antes. Amigos, cada vez que eu tirava os óculos, eu não via mais nada. Eu falei, esse óculos não está me fazendo bem, está piorando. Aí eu voltei, falei, vou tentar agora sem os óculos novamente. Fiquei viciado naquele negócio. Estou liberto. Em nome de Jesus. Não sei se eu vou enxergar, mas que eu estou liberto, eu estou. Abrir a palavra aí, Efésios 6. Essa semana estivemos na nossa convenção nacional, né? Lá em Águas de Lindóia. Foi muito bom estar ali também juntos, reencontrando muitos pastores e amigos e conhecendo gente, vendo também, estar junto também da nossa convenção ali. Vamos à palavra de Deus em Efésios 6, do versículo 10 ao 18, diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? O tema que eu sugiro a essa meditação desse texto, soldados do reino, né? Diante desse momento que a gente vive, né, de guerra no mundo, ali a invasão da Rússia na Ucrânia, toda essa situação, vendo tantas falas do presidente, falando a outras nações, em tantos conselhos, pedindo ajuda, pedindo socorro. Numa das suas falas, ele citando ali o Martin Luther King, dizendo, eu tenho um sonho, e ele disse, eu tenho uma necessidade. E olhando todo esse cenário, uma manhã, em oração, eu acordei de madrugada, e eu acordei ouvindo esse texto. Eu preguei esse texto muitos anos atrás, a gente fez uma série com eles parcelado, mas hoje eu quero focar nas armaduras e trazer aquilo que o Espírito tem tocado. E aquela manhã isso foi tão forte para mim, eu acordei e pensei, como estamos nós, né? Estamos sendo esses soldados do reino. Precisa-se de soldados que lutem nessa guerra, para aquela nação não ser destruída. A força de uma com a outra não é tão injusta, tão covarde. E, ouvindo essa voz espiritual, eu comecei a olhar para as nossas vidas. Quem somos nós, gente? É um público aqui, igrejas, né? Muitas grandes, outras menores. Mas somos o quê? Soldados ou turistas, né? Civis, imaginar assim, ou somos soldados do reino, pode contar com a gente. Eu ia vir vestido de armadura aqui, e acabei nessa semana lá me perdendo aí nas coisas, e eu fiquei com isso na minha cabeça. Pensa você, pensando no reino de Deus, tanto na sua igreja local, como no reino de Deus como um todo, como que eu me identifico nessa guerra espiritual que nós vivemos, né? Nessa batalha que nós vivemos pelo reino de Deus? Eu me identificaria como um soldado, como aquele que está na guerra?
Então, vamos olhar algumas coisas nesse texto. Em primeiro lugar, para introduzir, o versículo 10 que tem aí, ele nos diz que finalmente fortaleçam-se no Senhor. Ele aponta para nós, então, essa necessidade de capacitação, de se fortalecer. Fortalecer no Senhor e no seu forte poder. Como que eu me sinto no meio de tudo isso, no meio dessa vida, e o texto nos apontando aqui essa necessidade. Nós precisamos estar capacitados, fortalecidos espiritualmente. Isso é uma necessidade, é uma ordem, fortaleçam-se. E aí porque o versículo 11, na introdução aqui do texto, ele vai apontar como que nós vamos fortalecer no Senhor e no seu forte poder. O versículo 11 responde: vistam toda a armadura de Deus, ou cingir toda a armadura de Deus. Para que a gente tem que se equipar com essas armaduras? Para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Espera aí, existe diabo mesmo? Tem ciladas? Às vezes a gente se esquece disso, né? Que o diabo, outro dia atrás a gente estava falando sobre isso. Ele está ao derredor, ele está buscando a quem possa tragar, ele está nos atacando sim. Nem tudo é coisa humana. Nem tudo é espiritual, claro, mas nem tudo é humano. Tem hora que tem o dedinho do maligno, ou muito mais que isso. O texto diz que ele anda como um leão, rugindo, buscando a quem possa tragar. E às vezes a gente não está enxergando isso. Quem é soldado, ele vive em alerta. Soldado que está numa guerra, ele está em atenção. Ele é capacitado, preparado para aquilo, ele está equipado, vestir toda essa armadura que nós vamos conversar aqui, para poder ficar firmes, porque vai ter situação difícil. Quem já passou situação difícil sabe como é que é. Seja a área que for, passamos situações que uns caem, que a gente pensa que não vai ter jeito. Às vezes a gente é afetado fisicamente, emocionalmente, financeiramente, relacionalmente, de todas as formas, e até espiritualmente. Então, não tira de lado isso. Então, nos apresenta aqui nessa introdução essa necessidade de se fortalecer. Ele apresenta como isso vai acontecer, equipando, vestindo toda a armadura de Deus. Ou seja, se eu não estou vestido uma dessas armaduras, eu estou completamente vulnerável. E aí, ele diz por que nós precisamos nos fortalecer e nos equipar com essas armaduras, porque há uma grande luta. O versículo 12 diz isso: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra, olha só, poderes e autoridades, tudo se referindo a questões malignas. Poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, existe sim uma grande luta, uma batalha. É como assim, nós não estamos fazendo uma analogia com a situação da guerra, nós não estamos numa operação militar, nós estamos numa guerra, estamos travando uma guerra. O diabo não está brincando com a gente. Eu nunca esqueço de algo que eu vi num lugar, uma irmãzinha, ela falou: irmãos, não brinca de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo, na sua simplicidade, mas aquilo ficou tão forte que até hoje eu não esqueci. E é uma grande verdade, há uma grande luta. Por trás da nossa luta de trabalho, de casamento, com o filho, com a família, com a fé, com a saúde, nós temos que olhar também o lado espiritual. Amém, gente? Então, introduzindo aqui para nós, ele vai nos apresentar essa necessidade, como nós vamos fazer isso, nos equipando, e por quê? Porque é uma grande luta. Então, atenção, você está na guerra. Ok? Você está na guerra. Essa nossa caminhada aqui na terra, até chegar no céu, ela é representada no Antigo Testamento com um deserto. Nós não estamos no paraíso, nós estamos no deserto, na guerra, na batalha. Você não está de férias. Ah, pastor, é tão bom a gente ficar de boa, de férias. Eu também gosto, é maravilhoso. Mas a gente não pode esquecer que nós estamos numa guerra.
E aí, às vezes, a gente enfrenta problemas de trabalho e a gente só está olhando as questões de trabalho, em vez de botar o joelho no chão, e orar, e buscar, e jejuar, e clamar, ungir, impor as mãos, buscar a Deus para vencer a batalha. Eu cresci em círculo de oração, cresci espiritualmente. Quantas vezes, porque nós travamos uma batalha espiritual. E às vezes a gente não cresce espiritualmente, porque nós não estamos travando essas batalhas espirituais, estamos deixando o maligno nos vencer. Queria que você olhasse para esse texto, para cada armadura, e eu pensasse nas nossas vidas, na sua vida, em cada situação que a gente está enfrentando. A gente atende pessoas, a gente olha, você está olhando de repente seu cônjuge, seu filho, seu problema de trabalho, de saúde, você tem que pensar o seguinte: e Deus, com tudo isso, o que Deus quer de mim e o que o maligno está tentando fazer contra mim? Às vezes usando pessoas, coisas, mas a raiz do problema é o maligno, o diabo. Amém, gente? Então, essas armaduras aqui representa a nossa autoridade. Versículo 10 disse isso quando a gente leu lá: fortalecer no Senhor e no seu poder. Ou seja, essas armaduras são a nossa autoridade. Quer autoridade espiritual? Tem que estar vestida essas armaduras. Não se trata de anos de crente, não se trata de cursos que nós temos, não se trata de obras que fazemos, tudo isso é importante sim, mas para ter essa autoridade espiritual, nós temos que vestir essas armaduras. Então eu diria para você, num pensamento, que nós como igreja não podemos pensar que estamos numa sala de contemplação. Nós estamos num campo de guerra. É gostoso estar no culto, nesse momento juntos com os irmãos, buscando a Deus, e eu creio e busco isso, e eu sei que o Senhor quer agir, e Ele quer agir muito mais do que Ele age nesse nosso momento de culto, para que a gente se capacite e vá para a guerra. Porque tem batalha. A igreja não está numa sala de contemplação, nós estamos num campo de batalha, de todas as formas. E aí então, a pergunta que eu deixo ainda de introdução no versículo 13 vai dizer: por isso vistam toda a armadura de Deus. Quem são esses soldados? Quais são os requisitos? Vamos pensar novamente numa comparação com os requisitos para ir lutar numa guerra. Claro que a nossa guerra aqui não é contra pessoas, mas eu estou trazendo essa analogia. Existem requisitos para ir lutar. Não é o civil, é o militar, é a pessoa preparada. E olhando espiritualmente, quais são os requisitos para lutar, para estar realmente numa batalha? É aquele que tem vestido essas armaduras. Se eu estou sem essas armaduras, eu não estou preparado, eu não estou sendo um soldado do reino. Pode ser um turista, pode ser um viajante, pode ser um civil espiritualmente falando, mas não está sendo um soldado. E o Senhor, a palavra deixa bem clara para nós que há uma necessidade de nos fortalecer e de nos equipar com todas essas armaduras. Amém?